Sim, ontem eu, passeando pelo YouTube afora, como de costume, eu encontro um vídeo falando sobre o livro O Quarto de Despejo, de Maria Carolina de Jesus. Agora eu me confundi se é Ana Carolina ou Maria Carolina, mas me parece que é Maria Carolina de Jesus. Sim, ela escreveu um diário que virou um livro. Ela morava na favela lá de São Paulo nos anos 50, sei lá, ou 60, 50, 60, por aí. E ela escreveu um livro. E por que falar desse livro? Porque quando eu fazia teatro, eu fiz a peça desse livro. Na época, o vestibular da UFMG pediu para ler vários livros literários e um deles era esse livro Quarto de Despejo. E nisso eu participava de um grupo de teatro que fazia peças exclusivamente desses livros da literatura do vestibular. E eu fui uma das Anas Carolinas. Como foi esse teatro? Era o seguinte, eram 4 meninas que faziam o papel da Ana Carolina. Todas nós era Ana Carolina. Aí o livro, como era um diário, tinha várias histórias. E a gente sempre encenando as coisas que ela falava. Às vezes uma era Ana Carolina, às vezes era outra, que nem ela contava a história. Uma das coisas interessantes que eu vi no vídeo ontem, que muitas pessoas da favela, depois que ela escreveu o livro, ela ficou famosa, aí ela foi para um sítio. E algumas pessoas da favela admiravam ela, gostavam dela, outras não. Outras dizem que corria atrás dela até pra, tipo, sei lá, fazer o quê, mas ela ficava até com medo. Por que eles faziam isso? Porque ela contou várias coisas da favela e tinha gente que não gostava. Eu li esse livro tem muito tempo, foi em 2000 essa peça. Eu quero até ler de novo, porque eu não lembro detalhes, mas eram histórias engraçadas e também histórias que ela contava a realidade, ela contava mesmo sobre as coisas erradas da favela também, contava as coisas que acontecia tudo. Ela era meio política, ela falava muito dos políticos da época. Eu lembro que ela falava do Adhemar de Barros e uns outros aí, João Goulart, ela falava. Vou até ler esse livro de novo. Mas aí, todas nós era Ana Carolina. Aí foi muito interessante. Aí eu fui relembrando de um monte de coisas muito legais. E meu despertar não é que começou no teatro, sim, porque eu tive algumas dificuldades no teatro. Eu acho que eu nunca contei. E essas dificuldades fez eu despertar para o que eu precisava ser melhor. E nesse procurar ser cada vez melhor, eu fui descobrindo que a missão da gente aqui não é tipo assim, ser alguma coisa assim do ego, mas sim ser alguma coisa para Deus, apesar que muita gente não gosta que fala Deus, mas ser alguma coisa para o plano maior, entendeu? Não que eu desiludi do teatro, muita gente, tipo, na época eu fazia muito teatro, fiz curso, fiz algumas peças, aí muita gente, por um bom tempo, ficava assim, o teatro, não sei o que, não sei o que. Desistiu do teatro, mas eu fiquei pensando, gente,
Não é que eu desisti. As pessoas, tipo, te rotulavam de teatro. Que coisa ridícula, né? Eu sou muito mais do que isso. Na época, eu já pensava isso, mas eu ficava pensando assim: gente, imagina se eu tivesse parado ali. Ainda bem que eu não parei. Olha, uma das coisas que eu não gostava no teatro é uma coisa polêmica. Na época, eu não entendia, juro pra você, apesar do livro ser meio político, mas eu não entendia, assim, esse negócio de esquerda, de direita. Eu não entendia isso direito. Eu não entendia mesmo. Eu fui entender esse negócio depois de muito tempo, mas eu via que o teatro era muito da esquerda. Tipo, as pessoas eram tipo de qualquer jeito, não tinha muita disciplina e aquilo já me incomodava, as pessoas um pouco sem responsabilidade. Não falar que todo mundo da esquerda não tem responsabilidade, porque não é assim não. Eu vejo muita gente de direita, de esquerda, que se fosse analisar era para ser de direita. E às vezes eu vejo gente de direita que se fosse analisar era para ser de esquerda. E esse negócio de esquerda e direita, o que eu acho disso tudo? Apesar de eu ter escolhido um lado, ser de direita, mas essa esse negócio é justamente para você conseguir unificar. E para você unificar, você tem que escolher um lado, não tem essa de ficar em cima do muro, não. Sabe por quê? Pelo menos é o que eu acho. Você escolher um lado. Aí, através daquele lado, você vai ter posição sobre o outro lado. Aí você vai julgar, você vai querer, tipo, violentar o outro do outro lado. Quanto mais você ter raiva do outro lado, mais você tá na dualidade, tá longe da unificação. Agora, se você não escolher lado nenhum, é muito fácil unificar se não escolhendo lado nenhum. Tipo assim, tanto faz. Agora, eu quero ver é você escolher um lado e ver o outro lado de forma amorosa. E o, né, e o, como que eu falo? E o negócio todo é esse. É você escolher um lado e se harmonizar com o outro lado. Se você não escolher lado nenhum, como que você vai harmonizar? Tipo assim, você vai falar tanto faz, não quero nem saber desse trem. Agora eu quero ver você escolher um lado e tipo e ver o outro lado com amor, entendendo ele. E a jogada tá aí que ninguém quer entender. Não é ficar com raiva do outro, nem achar que o seu lado é o melhor, não. Eu vejo o lado bom do lado da direita e do lado da esquerda, mas eu vejo o lado ruim também da direita e da esquerda. E é muito engraçado, gente. A esquerda ela é mais infiel, porque uma pessoa de esquerda, um dia eu falei para ela assim, aqui, se tivesse uma escola de esquerda e de direita, qual que você colocaria do seu filho? É tipo assim, pela conversa que tava tendo, é lógico que ele ia escolher da direita, uma escola mais organizada, mais disciplinada, porque justamente ele estava reclamando do filho dele que estava numa escola que estava toda bagunçada. Aí entramos nesse assunto, eu falei, olha pra você ver, eu queria ver se tivesse duas escolas, uma da direita e outra da esquerda. Qual que você ia escolher? Tipo assim, se ele tava reclamando que a escola era bagunçada, tava na cara que a escola era toda... Daí se entende. Mas é muito complicado explicar isso para pessoas marcianas e plutônicas.